E só de ver esse pequeno vídeo aí, né, do começo aí, eu garanto que muitos de vocês já fizeram uma viagem pro passado daquele jeitão. E assim, né, aquele passado, né, em que a nossa única preocupação era qual? Chegar do colégio, ligar a televisão e mergulhar de cabeça no universo de desenhos animados. E que tempo, né, meus amigos? Os programas infantis de antigamente tinham desenhos para todos os gostos. Só que ao cair nessa nostalgia, a gente acaba quase sempre relembrando de estúdios que já fazem parte do imaginário popular, como é o caso dos estúdios Hanna-Barbera e também dos estúdios da Disney. E não que eles não mereçam, é claro. Eu, por exemplo, já fiz uns 4 vídeos aqui no canal só falando da Hanna-Barbera e com certeza vem muito mais por aí. Mas só que assim, ó, às vezes a gente acaba deixando alguns estúdios que tem uma biblioteca fantástica, né, meio de lado. Um deles é a Filmation. Então, agora tá na hora da gente reparar esse erro. Senta aí no sofá, porque a viagem vai começar. E a história da Filmation começou lá em 1957, quando um camarada chamado Lou Scheimer conheceu o animador Hal Sutherland, enquanto os dois trabalhavam dando duro nos estúdios da Larry Harmon Produções, que, entre outras coisas, produzia o desenho do marinheiro Popeye e também era responsável pelos desenhos do Palhaço Bozo, que, como todo mundo sabe, ficou muito famoso aqui no Brasil durante os anos 80. Aliás, para quem não sabe, o próprio Larry Harmon foi o Palhaço Bozo por muito tempo lá nos Estados Unidos. Já o marinheiro Popeye, óbvio, dispensa maiores apresentações com aquela cara de mal dele, né? E com aquele cachimbo tão característico. E aí, a vida dos dois ia bem de boa, até que em 1961, o Larry Harmon resolveu fechar o estúdio dele, deixando os dois sem trampo. E como todo bom trabalhador que ganha as contas do nada, os dois ficaram matando o cachorro a grito até que fecharam uma parceria para produzir uma série de animações sobre a vida de Jesus Cristo e também um desenho educativo chamado Rod Rocket. E como a Family Films, que era contratante desses dois desenhos, pagou uma grana muito boa para os dois, o que eles fizeram? Eles pagaram, né, claro, primeiro umas continhas que eles tinham atrasadas aí do tempo que eles ficaram parados e o resto eles resolveram investir em um estúdio chamado True Line. E a ideia inicial dos caras era produzir comerciais animados para TV, já que a coisa toda estava começando a bombar naquela época e olha, até que deu bem certo, já que eles fizeram comerciais até para Gillette. Já em 1962, chegaria o terceiro sócio da empresa, Norm Prescott, que vinha de produções para as rádios da época. E o Norm já chegou com tudo, galera. Ele trouxe a ideia para os dois de produzir uma sequência animada para um dos maiores sucessos dos anos 30. No caso, o filme O Mágico de Oz. E ele acreditava tanto no projeto que até mesmo já tinha comprado os direitos para produzir essa continuação. O único problema era o seguinte, né? Se juntasse a grana que os três tinham juntos, olha, mal dava para pagar a pinga que eles deixavam pendurada no boteco durante a semana. E aí o que aconteceu? Eles foram deixando, né, essa ideia meio de lado pela falta de dinheiro, até que em 1963, né, depois de produzir vários comerciais, eles resolveram fundar a Filmation, que é claro, como vocês sabem, colocaria os três na imortalidade. Só que calma que a coisa não foi tão fácil assim. Mesmo com o nome Filmation, eles continuaram produzindo os comerciais para televisão, né, e pegando alguns trabalhos meio que terceirizados. Até que em 1965 veio a virada de mesa, e depois de uma aproximação com o Mort Weisinger, um dos lendários editores-chefes da DC Comics, acabaram ganhando um contrato para produzir uma série animada, olha só, do Superman. Série essa que seria exibida na gigante CBS. E foi assim que em novembro de 1966 estreava As Novas Aventuras do Superman, a segunda animação do herói depois dos antigos desenhos da Fleischer Studios. E depois disso, a porteira abriu para a Filmation e a boiada passou, já que eles começaram a produzir vários desenhos da DC Comics. E aqui a gente teve a animação do Aquaman, teve desenho do Átomo e do Gavião Negro, do Batman e até mesmo da Liga da Justiça, que aqui no Brasil
ficou conhecida como, olha só, Associação dos Justiceiros da América. E também teve da Turma Titã, onde o Kid Flash era moreno e tinha um uniforme que mais parecia uma sobra do uniforme do Flash. E é óbvio que para produzir essa montoeira de desenho, os caras economizavam ainda mais do que a Hanna-Barbera, por exemplo, já que eles pegavam, as mesmas cenas e repetiam várias vezes. Óbvio, nada nem de perto dos desenhos desanimados da Marvel, se bem que pelo menos lá os caras usavam os desenhos dos quadrinhos. Aí, tendo Jack Kirby como desenhista, não dava nem para reclamar. Mas voltando para Filmation, lá por 1968, os caras acabaram fechando um baita contrato para produzir um desenho animado do Art e da turma dele. E a animação The Art Show estreou mostrando o dia a dia do adolescente Art e a sua galerinha do barulho que aprontava várias confusões nos mesmos moldes do que já rolava nos quadrinhos. E pra galera mais nova, que não sabe quem é a turma do Art, basta eu dizer que essa série mais nova que tem aí, Riverdale, que é uma série modinha, é totalmente baseada nos personagens. E aí, com tudo isso na manga, não tinha mais jeito. A Filmation já era um sucesso e entrou na década de 70 com tudo, produzindo desenhos de celebridades como o grande Jerry Lewis e também do Bill Cosby. Além disso, a Filmation continuou expandindo o universo da Art Comics, com os desenhos da Bruxinha Sabrina, outra personagem que é bem conhecida do público brasileiro, graças à série com atores que ela ganharia décadas depois. E eles também produziram desenhos para grandes séries da época, como As Aventuras da Cachorrinha Les. E a série animada com os personagens da Jornada nas Estrelas clássica. É meu direito. Por tradição, o homem ser acompanhado por seus melhores amigos. Obrigado, Sr. Spock. Mas agora eu pergunto para vocês, será que isso bastava, para concluir os planos de dominação mundial do Lou Scheimer e companhia? É claro que não. E a partir de 1974, a Filmation expandiu os horizontes, conseguindo, olha só, lançar nos cinemas o longa-metragem O Mundo Maravilhoso de Oz, O Regresso. E depois esse longa saiu dos cinemas e foi parar na televisão. Além disso, os caras começaram a investir em séries live action, começando novamente uma parceria com a DC Comics, com a versão em carne e osso do Capitão Marvel, na série Shazam. E eles ainda foram responsáveis pela criação da série da Poderosa Isis, criação exclusiva do estúdio que foi incorporada ao universo dos heróis da DC. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para pronunciar a simples palavra Shazam! Ó Zéfir, Deus do ar, permita-me nas asas do vento voar. Já em 1975, eles também foram responsáveis pela série dos Ghostbusters, que mostrava em forma de comédia as aventuras de dois detetives e um macaco falante, sempre atrás, ou melhor dizendo, fugindo, do fantasma do dia. Opa, eu acho que isso aí deu um sinal de alerta na cabeça de vocês, já que a galera aí dos anos 80 lembra muito bem de um desenho com essa mesma temática e com esses mesmos personagens, chamado Os Fantasmas, que passou no SBT. E não é pra menos, como eu já falei em outro programa, essa galera do desenho, eles eram filhos desses caçadores de fantasmas originais. Aliás, Ark 2 foi outra série conhecida por aqui, por também ter passado no SBT e na Rede Record. E adivinha, ela também foi produzida pela Filmation. Tá aí uma boa pergunta. Vocês gostavam dessas séries, Ark 2 e os Caça-Fantasmas, Acham que a gente deve explorar melhor elas em outros programas? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E a Filmation não brincava em serviço. Ou melhor dizendo, eu acho que os caras brincavam, porque assim, eles eram bons demais no que eles faziam. Tanto que eles foram responsáveis por ressuscitar desenhos antigos da Terry Toons, trazendo do sarcófago o Super Mouse, que antes era basicamente uma versão animal do Superman, mas que agora nas mãos do estúdio ganhava algumas características que começavam a dar vida própria para o ratinho. Eles também trouxeram de volta outra dupla bem famosa aqui no Brasil, os gêmeos Faísca e Fumaça, que eram piores do que o Pica-Pau e tocavam o terror pra cima de geral.
E a nossa máquina do tempo chega a 1976 e junto com ela chega o desenho Tarzan, o Rei das Selvas, criação do mestre Edgar Rice Burroughs, que aqui ganhou vida pela Filmation, que caprichou demais. Já que foi aqui que a Filmation começou a utilizar a técnica de rotoscopia, um estilo de animação onde os caras pegavam atores, modelos e filmavam e também tiravam fotos deles em movimento, para depois desenhar por cima. Era basicamente um estilo de captura de movimento pré-histórico, já que hoje em dia, como vocês sabem, tudo se faz por computador e basta se colocar alguns pontos de captura no ator ou na atriz, ou melhor dizendo, vários pontos de captura, já que eles ficam mais parecidos com alienígenas. E a Filmation ia usar tanto, mas ia usar tanto essa técnica, que dali pra frente, os animadores do mundo inteiro começariam a chamar essa técnica de técnica Filmation, e não mais técnica rotoscopia. Tá vendo? Coleção em ação show também é história. E o Tarzan acabou ficando por um bom tempo entre as produções do estúdio, já que ao longo dos anos ele acabou dividindo um programa com vários heróis que foram revezando, Entre eles, o desenho clássico do Batman, que tinha o Batmirim e o Robin. E quem também fez companhia pro Rei das Selvas, foi a galera da Super 7, um bando de heróis originais criados pela própria Filmation, que a essa altura do campeonato já se dava ao luxo de fazer essas coisas. E quando eu digo luxo, é luxo mesmo, já que a coisa era bem estranha, mas também muito legal, já que a gente tinha o Homem Borracha e a Mini-Mini, um casal de heróis que não tinham identidades secretas e muito menos uniforme, mas mesmo assim usavam nomes de super-heróis. Olha, parando pra pensar, eu acho que a galera da Filmation tava levando uma vida bem estilo Woodstock naquele tempo, porque olha, haja criatividade. Para você, quem é Caetano Veloso? Sou eu. E tinha também a Mulher-Aranha, que dizem deu um bocado de dor de cabeça pra Marvel, já que ela foi obrigada a criar a Mulher-Aranha, para não perder os direitos do nome. Tinha também a Manta e o Morai, uma dupla de heróis aquáticos que também eram casados, apesar de ele parecer muito mais com um lambari do que com gente. E por último, a galera da Força da Liberdade, que não era do Rambo não, eles juntavam a poderosa Isis, o Hércules, o Simba, junto com um samurai, Só que aqui eu vou dizer, a coisa acabou não dando muito certo e durou só 5 episódios. E o mais engraçado é que se a gente parar pra pensar, essa galera toda veio, foram embora, vieram outros, foram embora, e o Tarzan ali, firme e forte com a tanguinha de oncinha dele. E se vocês acham que eu tô exagerando, olha só, até mesmo o Cavaleiro Solitário dividiu um programa com ele, num desenho que também usava rotoscopia e era quase que uma continuação do seriado dos anos 60. Aliás, pausa dramática. Alguém sabe por acaso por que a gente confunde tanto o Cavaleiro Solitário com o Zorro? Assim, eu até sei, mas eu quero saber se vocês sabem. Deixa aqui nos comentários. Opa, e agora sim, chegamos nos anos 80, aquela década marota que a gente tanto gosta. E lá no começo dos anos 80, mal sabia o Lou Scheimer, e o resto da galera que eles teriam o auge, mas não chegariam ao final da década. Também não dá para condenar eles, já que foi nesse início dos anos 80 que eles lançaram uma animação, uma das maiores duplas de todos os tempos. A dupla Tom e Jerry, com o desenho Tom e Jerry Show. E dizem por aí, que o Lou Scheimer e o Hal Sutherland ficaram como duas crianças quando conseguiram esse contrato, já que ambos já tinham trabalhado nos desenhos do Tom e Jerry produzidos durante os anos 50. E foi também em 1981 que a Filmation lançou 3 desenhos que não fizeram muito sucesso na época, mas que hoje são considerados 3 clássicos. O desenho Black Star, Escola de Super-Heróis e a continuação do seriado do Shazam. Black Star é considerado um antecessor espiritual do desenho do He-Man, já que ele mostrava o herói John Blackstar lutando contra o malvadão Overlord. E isso num mundo que misturava tecnologia com magia. E para completar, o herói ainda tinha uma espada cheia de poderes. Combinando com a Força Estelar, pela Espada Força e pela Espada Estrela, uma
a espada estrela, Black Star e seus aliados se preparam para defender o planeta Saga. Já a escola de super-heróis mostrava uma turma de heróis adolescentes que frequentavam o colégio para aprender a defender o mundo. O legal é que alguns personagens famosos de outros desenhos apareciam para dar aula para os novatos. Até o Capitão Marvel fazia bico dando umas palestras de vez em quando. A poderosa Iris dava uma de professora substituta que fazia a rapaziada subir pelas paredes cada vez que aparecia. O desenho do Capitão Marvel, como eu já falei para vocês, era uma continuação da série em live action dos anos 70. Mas eu acredito que tem muita gente aí que está interessada no ano de 1983, que foi quando a Filmation fechou uma parceria com a Mattel para lançar um dos heróis mais famosos de todos os tempos. E claro, o maior sucesso do estúdio foi o desenho He-Man e os Mestres do Universo, mostrando a batalha do loirão gente boa contra o esqueleto e a cambada dele. Como todo mundo sabe, aqui no Brasil o sucesso foi tão grande, que o desenho passou primeiro no Balão Mágico e depois foi pro show da Xuxa, pra TV Colosso e passou até no Angel Mix da Angélica. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz. Harmonia é o segredo que traz alegria. Só se vence quando há harmonia e amor. Aliás, vou falar pra vocês, o He-Man tá merecendo, alguns programas exclusivos aqui no canal e até um remake daquele primeiro vídeo que eu fiz a respeito dele. E quem estreou em 1985 foi a loirinha She-Ra, irmã do He-Man, e enfrentava o Hordak e as tropas da Horda. E o sucesso desses dois desenhos na TV rendeu o filme animado para os cinemas O Segredo da Espada Mágica, que contava a origem da She-Ra e mostrava o primeiro encontro dela com o He-Man, e que foi, mais um grande acerto da Filmation nas telonas. Somewhere out there someone needs me. I don't know how or where, but believe me, I'll walk the universe to find her, for better or for worse beside her, for the honor of love. Só que aí, com o final do desenho do He-Man em 1985, a Filmation tinha que arrumar outras franquias que conseguissem manter os lucros que ela tinha com o desenho. E foi aí que, aproveitando o sucesso que os caça-fantasmas faziam, que a Filmation resolveu ressuscitar a antiga franquia dos anos 70, Ghostbusters. Só que agora a coisa toda seria um desenho animado, como eu já tinha falado para vocês, e mostraria as aventuras dos filhos dos personagens principais daquela série. Só que infelizmente os caça-fantasmas da Filmation não fizeram o mesmo sucesso que o He-Man. Aliás, eles não chegaram nem perto disso. E foi aí que a Filmation resolveu investir todas as fichas delas num herói original. E assim, em 1987, saía lá nos Estados Unidos o desenho do xerife espacial Bravestar, um cowboy com descendência de índios americanos e que podia evocar o poder do falcão, do lobo, do urso e do puma. Tudo para poder defender o planeta Novo Texas, do medonho Tex Rex. Mais um dia surgiu o Homem da Lei, com os poderes do falcão, do lobo, do puma e do urso. Protetor dos fracos, um homem vindo de longe, campeão da justiça, delegado Bravestar. E aí, em 1988, a Filmation arriscou ainda mais, já que ela produziu um longa-metragem do Bravestar e lançou nos cinemas norte-americanos. O filme contava basicamente a mesma origem que o herói já tinha lá no desenho, só que assim, com uma animação muito mais caprichada e com mais efeitos especiais. Só que infelizmente o desenho foi um fracasso. Eu vou dizer, é uma pena, porque assim, eu assisti o ano passado e olha, ficou muito legal essa animação. E aí, já no fundo do poço, a Filmation ainda tentou fazer um spin-off do Bravestar, um desenho que ia puxar mais pra comédia, e queria se chamar Bravo. Só que a coisa estava bem ruim pro lado deles e acabaram abandonando esse desenho antes da finalização. Let's cheer it for Bravo! Bravo!
E aí, já em 1989, a Filmation, passando por uma crise financeira muito grande, acabou sendo vendida para a L'Oréal, a gigante dos cosméticos. E antes que vocês me perguntem, né, o que uma gigante dos cosméticos queria com um estúdio de animação, o problema foi o seguinte: a L'Oréal queria comprar, né, uma série de empresas, e no meio dessas empresas estava a Filmation. E aí, quando ela pegou aquele acervo todo, não sabia nem o que fazer com aquilo. Pois é, e foi justamente por isso, né, que a gente ficou um bom par de anos sem ver nenhuma animação da Filmation na TV. E essa história só mudou quando uma empresa britânica comprou os direitos sobre toda a obra da Filmation da L'Oréal. Depois disso, esses direitos passaram por várias mãos, até que em 2012 caiu no colo da DreamWorks Animation, que aliás é quem produz o novo desenho da She-Ra que tem lá na Netflix e que o ano que vem vai fazer o desenho do He-Man. E esse, pessoal, foi o fim melancólico de uma das maiores empresas de animação de todos os tempos. Já o trio Lou Scheimer, Hal Sutherland e o Normie Prescott, infelizmente, né, também faleceram alguns anos atrás. O que dá pra gente fazer hoje é agradecer a Filmation enquanto ela existiu, porque foi bom demais. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Esse especial, que é praticamente um documentário, né, inédito no YouTube Brasil, bem que pode se destrinchar, né, entre outros vários programas, onde a gente pode falar mais especificamente de cada desenho. Isso fica por conta de vocês. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem isso. E amigão, se você está chegando agora no canal, né, foi recomendado aí para assistir esse vídeo, se inscreve aqui e já badala o sininho, porque assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E se gostou desse documentário, olha, aperta o like aí, deixa ele felpudo. E olha, também aproveita e já se inscreve lá nas nossas redes sociais, porque lá a gente fala todo dia a respeito de nostalgia e também dá dica sobre vídeos novos que a gente vai lançar aqui no canal. E já aproveita, procura a gente lá no nosso site www.coleçãoemação.com.br. Lá a gente fala, né, a respeito de todas as coleções de brinquedo dos anos 80. E toda segunda-feira também tem Coleção em Ação, né, no caso eu, junto com a galera do MachineCast, no podcast mais nostálgico da podosfera. É só procurar lá no site do MachineCast ou então pegar aqui, né, o link que eu deixo toda segunda-feira, beleza? Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!